Programa Ponto a Ponto com doutora Gisele Bianchini. Oferecimento. Viver bem, morar bem, é ser feliz todo dia. Bianchini Imóveis é a felicidade da sua família. A casa dos seus sonhos, aqui você vai encontrar. Bianchini Imóveis, compra, venda, locação, administração e avaliação. Avenida Paraná 1423, em Maringá. Realize o seu sonho, aqui você pode vir pra Bianchini Imóveis. Programa Ponto a Ponto. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um programa. É uma alegria, uma satisfação estar com vocês aqui novamente. E hoje eu tenho um convidado especial, que é o Dr. Jefferson Rocha. Ele que é advogado, produtor rural, diretor jurídico da Andaterra, Associação Nacional de Defesa dos Agricultores, Pecuaristas e Produtores da Terra, fundador e ex-presidente da Comissão de Direito Agrário e Questões do Agronegócio da OAB Santa Catarina, idealizador do movimento Agro Brasil Verde e Amarelo. Ele estará conosco daqui a pouquinho após o intervalo. Programa Ponto a Ponto com doutora Gisele Bianchini. Oferecimento. Patriotas Conservadores Maringá. Os Patriotas Conservadores de Maringá é formado por pessoas que defendem a família brasileira, os princípios cristãos, a moral e os bons costumes. Somos patriotas e conservadores. Queremos o melhor para o nosso país, pois o futuro dos nossos filhos depende das nossas escolhas. Junte-se a nós. Nos sigam no Instagram, @Patriotas Conservadores de Maringá. Quer alcançar seus grandes sonhos? A Unicesumar vai junto. Quer liderar tendências ao invés de segui-las? A gente dá todo o apoio. Participar de decisões importantes? Aqui você vive experiências do mercado de trabalho. Seja qual for o seu propósito, na Unicesumar você encontra tudo o que precisa para transformar os desafios em grandes conquistas. Aonde você quer chegar? Vai com a Unicesumar. Programa Ponto a Ponto. Seja muito bem-vindo, Dr. Jefferson, ao Ponto a Ponto. Mais uma vez, você que já participou conosco das outras vezes, muito obrigada, seja muito bem-vindo. E manda um abraço para o povo catarinense, você que é defensor do agro, né? Você que é pecuarista também, além de advogado, defende o nosso agronegócio, patriota, né? E eu já quero mandar também um abraço para os agricultores, pecuaristas do nosso Brasil. Seja muito bem-vindo, doutor. Muito obrigado, doutora Gisele. É uma satisfação participar do seu programa. E, enfim, estou aqui para a gente conversar, para tentar encontrar soluções para esse cipoal de problemas que o agro está enfrentando hoje e praticamente desde o início desse novo governo, infelizmente. Sim. Doutor Gerson, vamos iniciar falando, né, sobre a questão da medida provisória que o governo federal editou para comprar 104 toneladas de arroz, sendo que o presidente da Farsur falou que não seria necessário por conta que já tinha colhido 84%, né, da lavoura do Rio Grande do Sul e que corresponde, no caso, o estado do Rio Grande do Sul, a 70%, né, do arroz que é colhido no Brasil. Fala para nós sobre esse assunto, doutor. Doutora Gisele, essa medida provisória, além de inoportuna, ela é inconstitucional. Ela fere o princípio da livre iniciativa, ela agride de forma muito contundente todas as normas de defesa sanitária do nosso país, porque esta importação está sendo feita sem nenhum critério, inclusive de países onde produtos químicos são utilizados nas lavouras, produtos químicos proibidos aqui no Brasil. De forma que é uma medida extemporânea, absurda, teratológica, ilegal, inconstitucional e o pior de tudo, massacra, pisa em cima do produtor rural gaúcho e do produtor rural catarinense, dos risicultores aqui do nosso sul do país. Essa risicultura que responde, como a doutora bem disse, a mais de 70% da produção nacional, não está faltando arroz, pelo contrário, o arroz que foi colhido já em sua
totalidade, está armazenado e aguardando, evidentemente, a demanda, porque oferta tem. Então, essa medida não é uma medida teratológica. O governo deveria estar apoiando o produtor rural gaúcho que está passando por esse momento de tragédia, né? O produtor perdeu, em muitos casos, anos, 10, 15, 20 anos de tratos culturais que colocava no solo, se perdeu com essa enchente. Vão demorar talvez uma década para recompor isso. Então, nesse momento em que ele precisava de um apoio para a aquisição do seu produto, inclusive com valor agregado maior, veio o governo com essa concorrência desleal, subsidiando o produtor venezuelano em detrimento do produtor rural brasileiro. E sem contar que essas aquisições realizadas em países cujo sistema é ditatorial, sabe-se lá se esse dinheiro chega na ponta, né? Se não é desviado no meio do caminho por esses ditadores corruptos, como é o caso do seu Nicolás Maduro. Portanto, nós vamos, através da entidade da qual eu faço parte, Dando a Terra, engrossar aí as fileiras de combate a essa medida provisória, né? Enaltecendo o trabalho da Farsul e da Federarroz, e vamos, em conjunto, ajudá-los nesse intento de impedir que esse arroz chegue em território nacional. Porque ao chegar em valores que praticamente é um dumping, é uma prática abusiva, lesiva à livre concorrência, né? E aí se fala, mas o arroz está caro. Não, o arroz não está caro, não. Pelo amor de Deus. Você fala, está R$33 uns 5 quilos de arroz. Ora, 5 quilos de arroz alimenta uma família por um mês. R$33 por um mês. É caro? Não, não é caro, não. O que é caro é a carga tributária. É o PIS, é o COFINS, exatamente. É o IPI, é o ICMS, é o Fundo Rural, é o Salário Educação, é o INCRA. São todas as taxas, tributos, contribuições sociais incidentes sobre a produção. Então, se o governo quisesse fazer alguma coisa para reduzir preço, deveria imediatamente decretar uma moratória de todos os tributos federais incidentes sobre o agronegócio gaúcho, que sofreu com essas cheias, e também o catarinense, que está sofrendo essa semana. Relatos aí de enchentes já no sul do estado, aqui em Tubarão, Criciúma, Serra Abaixo, chovendo muito e com muitos problemas. Então, quer ajudar a reduzir preço para o consumidor final? Corte os tributos. Elimine ICMS, elimine PIS, elimine COFINS, elimine Fundo Rural, elimine a carga tributária sobre a folha, que é cota patronal, é 0,2 que vai para o INCRA, é 2,5 que vai para o Salário Educação, é 20% de cota patronal. Reduza a carga tributária. Agora quer criar um factoide vindo a arroz sem controle sanitário nenhum, que pode colocar em risco tanto a saúde pública, tanto a saúde da população brasileira, quanto a produção nacional. Porque esse arroz vindo sem critério, né, pode colocar em risco, sim, a nossa produção. Portanto, doutora, é uma medida absurda e que será combatida a tempo e modo pelas entidades de classe, e eu aqui, meu compromisso junto com a da Terra, que é essa entidade da qual eu faço parte, de se levantar, inclusive usando as medidas judiciais cabíveis para confrontar aí essa medida provisória absurda. Com certeza. Eu deveria agora, nesse momento, ajudar o povo gaúcho, né? Comprando os seus alimentos e agora querer comprar da Venezuela, de outros países e colocar logo, inclusive, parece que eles vão ver em torno de R$4 o quilo. Então, seria uma concorrência desleal, né, com os produtores brasileiros. É isso aí. Doutor, vamos falar um pouquinho sobre a questão do governo federal também estar colocando um interventor, né, ali no Rio Grande do Sul, o ministro da Comunicação, Paulo Pimenta. Isso daí não tiraria, né, a autonomia do atual governo federal, o governo estadual, o Rodrigo Leite? Fala para nós sobre esse assunto. Olha, essa iniciativa do presidente feita de uma forma desrespeitosa, né, como se fosse a escolha de um salvador para o Rio Grande,
e feita como se fosse uma comemoração. Todos viram o vídeo que circulou aí pela internet, tendo ao fundo o governador do estado do Rio Grande do Sul, todo constrangido, e o presidente da República sorrindo, e o ministro Pimenta sorrindo ao receber essa incumbência de interventor especial para a reconstrução do Rio Grande. Como se a União Federal tivesse feito algo significativo para que essa reconstrução acontecesse. Pelo contrário, até o momento não vimos medidas nenhuma, né, por parte do governo federal de forma concreta. A primeira medida delas, que seria óbvia, né, era suspender imediatamente o pagamento da dívida. Segundo, anistiar a dívida do Rio Grande, que chega a praticamente 100 bilhões de reais. Anistia essa que deveria vir por parte do governo federal. Outra medida que seria uma evolução disso. O Rio Grande do Sul, doutora Gisele, ano passado arrecadou de tributos federais, com o suor do trabalho do povo gaúcho, algo em torno de 60 bilhões de reais, o que foi arrecadado pelo Rio Grande. Em contrapartida, o governo federal investiu no estado do Rio Grande, ou seja, retornou aquele imposto, algo em torno a 12, 13 bilhões. Ora, olha o descasamento que existe. Um descasamento de mais de 45 bilhões de reais. Se esse dinheiro ficasse no estado do Rio Grande do Sul, o estado do Rio Grande do Sul se reconstruiria em menos de um ano, em tempo recorde. Exatamente. Então, a proposta que nós fizemos pela Andaterra, inclusive estamos divulgando aí aos parlamentares, tanto aqui de Santa Catarina quanto do Rio Grande do Sul, para que apoiem, né? A primeira medida, que o fundo eleitoral, 100% do fundão eleitoral, seja usado para um fundo nacional de catástrofe, para auxiliar a reconstrução do Rio Grande. Segunda medida, que a arrecadação federal, né, realizada dentro do estado do Rio Grande do Sul, fique 100% dessa arrecadação para o estado do Rio Grande. Ou Sim. seja, esses 60 bilhões, ao invés de irem para Brasília e retornar só 13, que fiquem lá no estado gaúcho. E isso, pelo menos, pelos próximos 5 anos, para dar condição do estado de construir estradas que foram destruídas, reconstruir pontes, escolas, creches, hospitais e o principal, casas populares. São mais de 200 mil famílias desabrigadas. Sim. Que não têm onde morar. Esse dinheiro tem que vir e vai vir se alguma medida concreta for tomada por parte do governo federal. E até o momento, Gisele, nós não vimos absolutamente nada. Pelo contrário, só propaganda e da desgraça alheia, uma falta de sensibilidade, Sim. tanto do presidente da República quanto da primeira-dama, que se importam mais com um cavalo que sobe no telhado do que as mais de 200, 300 mortes que houveram por conta dessa tragédia, fazendo propaganda barata e de mau gosto com o desastre que aconteceu no estado do Rio Grande do Sul. E fica aqui a nossa crítica, mas a nossa crítica construtiva, apontando caminhos para que o Rio Grande possa se reerguer. E um deles é a retenção de 100% de todos os tributos federais, que não saia um centavo do território gaúcho, de PIS, de COFINS, de CFLL, de Imposto de Renda de Pessoa Física e Jurídica, de ITR, que 100% desses recursos fiquem no Estado e sejam aplicados no Estado pelos próximos 5 anos. Eu te garanto, Gisele, que com o suor, com a resiliência do trabalho do povo gaúcho, eles vão conseguir se reconstruir apenas com o que arrecadam de tributos federais. Fosse o governo, um governo parceiro do povo gaúcho, estaria anunciando medidas dessa natureza. Mas como não é, faz essa propaganda barata em cima da tragédia alheia, quando muito nomeia um interventor de Araque, porque não tem poder nenhum, apenas para enaltecer a figura de um ministro apagado, como se fosse o salvador da pátria, como se fosse o grande capitão aí a coordenar a reconstrução do Estado. E não é. Primeiro, que não tem atribuições legais para isso. E segundo, porque como figura de interventor,
dá a impressão de que passa por cima, inclusive, do poder que tem o governador do estado do Rio Grande, que nessa história toda ficou aí de coadjuvante. Sim, exatamente, doutor. Você que mora aí em Santa Catarina, no estado vizinho do Rio Grande do Sul, nós vimos vários prefeitos, inclusive o governador Jorginho Melo, se prontificando, ajudando da melhor forma possível. Vimos um vídeo também do prefeito de Chapecó, o João Rodrigues, né, fazendo um apelo assim, emocionante ao governo federal para que repassasse os valores para cidades, para a reconstrução das cidades. E fala para nós sobre esse assunto. Por que o governo até agora não se manifestou? Na verdade foi lá, mas falou que iria ajudar, mas até agora não de fato, né, não entregou esses valores para as cidades. Doutor, fala para nós um pouquinho sobre esses fatos. Doutora Gisele, aqui em Santa Catarina houve uma cadeia de solidariedade desde a primeira hora, né? Muitos prefeitos adotando municípios no Rio Grande do Sul, como é o caso da Prefeitura de Gaspar, que adotou 2 municípios, é o caso da Prefeitura de Blumenau, que também adotou 2 municípios, e é uma adoção simbólica, não é? Onde um prefeito liga para o outro e diz, olha, o que você precisa? Olha, preciso de um caminhão-pipa com água potável. Vai o prefeito e encaminha. Olha, eu preciso de uma retroescavadeira e de um trator. Vai lá e manda. É uma solidariedade que aconteceu entre o poder público municipal e os poderes públicos municipais lá, de forma excepcional e funcionando muito bem. O governador do estado, de igual forma, né, colocou à disposição tanto policiais, militares, socorristas, do Corpo de Bombeiros, aeronaves, enfim, empresários aqui no estado, doutora Gisele, que você viu, né, o dono das lojas Avan, Luciano Hang, colocando aeronaves, a população como um todo, desde o mais simples ao empresário mais rico, todos em solidariedade ao povo gaúcho, tentando, de algum modo, pelo menos mitigar o sofrimento da população naquele momento grave. Em contrapartida, o que fez o governo federal? Não fez absolutamente nada do ponto de vista do poder que tem. Não fez o mínimo. E a gente ainda ouve alguns influenciadores tentando tirar chacota aí, da população que se uniu, dizendo que o povo gaúcho, o povo catarinense reclama tanto do Estado e agora estava reclamando a presença do Estado aqui. Pelo contrário, nós somos a favor do Estado mínimo, do Estado que intervenha no mínimo. E o que é o mínimo, doutora Gisele? O mínimo é saúde, o mínimo é educação, o mínimo é segurança, o mínimo é ter um aparato para atender a população em caso de desastre. Esse é o mínimo. E nem o mínimo o governo federal tem feito. Ora, aonde está o plano hoje de abrigo dessas 200 mil famílias que estão desabrigadas? Só na Universidade Ubra, lá em Porto Alegre, são aproximadamente 3 mil pessoas em uma universidade. Tem município que tem menos população que isso. 3 mil pessoas que estão lá sem saber o que fazer. A universidade também já disse, olha, eu não consigo atender mais essa gente aqui, porque eu preciso de um amparo, de uma solução, de um caminho. E cadê a solução? Cadê o caminho? Cadê o governo federal? E arrecada, como disse, arrecadou ano passado 44 bilhões, além do que devolveu para o Estado, 44 bilhões de reais ficou para o governo federal. Cadê essa contrapartida? Com 44 bilhões de reais não se construiria casas populares de forma imediata? Sim. Como já deveria estar acontecendo? E o Brasil arrecadou cerca de 2 ou 3 trilhões o ano passado, né? Então, foi o país, um dos países que mais arrecada impostos no mundo, e a gente vê a contrapartida, né? Que não tem, né? De fato, assim... Eu me referi à arrecadação só do estado do Rio Grande. Exatamente. Só do estado do Rio Grande foram 44 bilhões. Sim. Se for considerar a arrecadação nacional, são quase 2 trilhões de reais. Não é? Então, doutora, é interessante ouvir e ver a manifestação de todos nesse momento. São as pessoas caindo quase que num nível de consciência de que o Estado brasileiro hoje está falido, né? Está absolutamente falido.
a presença patética das Forças Armadas nesse episódio, que enviou um navio 8 dias depois, como base de apoio. Se isso fosse uma guerra, mobilizar o aparato 8 dias depois, nós já tínhamos perdido. Então, considera isso uma situação de guerra, mas age como? Age como os trapalhões, enquanto nós precisaríamos de uma força de elite lá, atuando no salvamento? Foi o povo ajudando o Exército povo, né, brasileiro, doutor? infelizmente, atuando de forma patética, medíocre, pela força que tem. Sim. Pela força que tem e pelos recursos que dispõe. O Exército Brasileiro tem 600 mil homens à disposição. Deveria colocar uma tropa de elite nacional lá para fazer os salvamentos, já na primeira hora, e não fez. Exatamente. De uma forma mínima, medíocre, perto da força que tem. Então, o povo está percebendo que o Estado só serve para arrecadar, só serve para cobrar, só serve para impor limites à tua liberdade de expressão, ao teu pensamento, às tuas ações, à tua iniciativa privada, né? Como é o caso do arroz agora. Sim. Quando o Estado atua de forma contrária à iniciativa privada, para massacrar a iniciativa privada. Então o povo está percebendo isso, está tendo um nível de consciência tão grande, a ponto de rechaçar, inclusive, a presença do Estado nesse tipo de situação. Por isso que nós estamos hoje a defender que o Estado do Rio Grande fique com a arrecadação, com 100% da arrecadação que tem de tributos federais. Eu acho que seria uma forma de nós fortalecermos um Estado federativo, como é o caso da nossa União, que deveria, ao menos, e no papel é assim, nós somos um Estado federado, mas as federações não têm poder nenhum, não têm poder nem de gestão numa situação como essa. Então, dar mais autonomia aos Estados federados e garantir ao povo gaúcho recursos suficientes para poder sair dessa crise. E uma das alternativas é essa: 100% dos tributos federais nas mãos do povo gaúcho, que não saia 1 centavo de tributos federais daquele Estado a partir de agora e imediatamente. Era uma iniciativa que poderia ser tomada pelo governo, não o foi, e agora, quem sabe, o Legislativo, através da Câmara e do Senado, encampem essa ideia e façam valer aí o direito do povo gaúcho nesse momento de grave situação pelo qual estão passando. Sim. Doutor, com a catástrofe no Rio Grande do Sul, quais as consequências para o agro brasileiro, tendo em vista que o Rio Grande do Sul é a 5ª maior economia do Brasil? Olha, doutora, e esses efeitos a gente vai ver só no médio prazo, por conta de como é que vai ficar o posterior a toda essa tragédia, né? Quando essas águas baixarem, o que vai sobrar para o produtor rural dessa tragédia? E a gente pensa muito, quando vê as imagens, da população da cidade. Aparentemente, a gente pensa que o mais atingido é a população da cidade. Mas a população do interior, que não está sendo muito retratada nesses vídeos que chegam, a população do interior sofre duplamente. Sim. O povo da cidade perde a casa, enfim, vai para um programa social, pode ser reconduzido, pode ser construído uma casa posteriormente. O produtor perde tudo, perde a casa, perde a propriedade, perde o gado, perde 10, 15 anos de investimento que fez na terra, e o pior, doutor Gisele, fica devendo ao banco. Sim. Então, além de perder tudo, fica devendo. Parece que não tem nem a chance de reconstruir a sua vida. Esta seria mais uma medida, doutor Gisele, que deveria ser tomada imediatamente. Sim. A anistia de todos os débitos de custeio e investimento dos atingidos pelas cheias. Né? Camarada que comprou uma coletadeira, por exemplo, e essa coletadeira está lá inundada, o trator está debaixo d'água, produtor, risicultor gaúcho que investiu em adubação no solo por 10, 15, 20 anos e hoje nem solo tem, virou só um cascalho. Como é que ele vai reconstruir a sua vida? Como é que ele vai pagar a parcela no banco? Anistia para o povo gaúcho. A anistia é o perdão dessas dívidas. Sim. Perdão de débitos rurais.
Isso é o mínimo que poderia ser feito por produtor gaúcho. E as consequências, evidentemente, serão, no futuro, a queda na arrecadação, né? O desemprego, a migração de muitos produtores que não têm mais condições de permanecer onde estão e virão para outros lugares, talvez para Santa Catarina, para outros estados, abandonando, deixando para trás aquela terra devastada. Exatamente. E isso é muito grave. Isso tem uma consequência, além de econômica, social muito séria e deveria ser vista com os olhos, com atenção por parte do governo federal nesse momento, e não está acontecendo. Então, esta, vamos dizer, omissão culposa por parte do governo federal é muito grave e deveria ser analisada do ponto de vista, inclusive, da responsabilidade civil, né? Qual a responsabilidade do presidente da República num momento como esse? Ao não exercer o seu papel para o qual foi acreditado pela população, foi investido. Se ele não o faz, se ele é omisso, ele tem culpa, ele tem responsabilidade. O parlamento brasileiro deveria, nesse exato instante, estar instando a responsabilidade do mais alto mandatário da nação. Né? Se não faz, que saia do lugar e deixe outro que faça. Se não tem capacidade e discernimento para conduzir a nação no momento de crise, que abandone o cargo, que renuncie, que tenha dignidade. E agora, se não renunciar, que o parlamento brasileiro tome as iniciativas legais. Né? O impeachment é uma ferramenta para conduzir ao cargo de presidente alguém que tenha competência. Então, gravíssimo, doutora Gisele, gravíssimo. Sim. Infelizmente, sem muita luz no fim do túnel, se depender do governo federal. Agora, se depender da iniciativa de prefeitos, de governadores e da população, tanto do povo do Rio Grande, de Santa Catarina e do Brasil, certamente o Rio Grande do Sul vai conseguir se recuperar. Agora, tem que tirar esse peso, essa bola de ferro, essa âncora que se chama governo federal, que não faz nada para ajudar e quando entra, só atrapalha. Sim. Que Deus ajude, né, o Rio Grande do Sul e todos nós brasileiros. Doutor, chegamos ao final do nosso programa. Deixe suas considerações finais para os nossos telespectadores. Doutora Gisele, eu quero aqui, primeiro, agradecer mais uma vez a oportunidade, me solidarizar com todo o povo gaúcho e agora também o povo catarinense que está sofrendo com essas chuvas, não é? E dizer a toda a população que nos assiste que colabore, que contribua, e busque, quando não pode atuar diretamente, né, através de doações, sejam elas de alimentos não perecíveis, de roupas, que agora o frio está chegando assim de forma intensa, né, e com roupas, com mantimentos, mesmo com doação em dinheiro para entidades de credibilidade, né, como é o caso da ProSoja Rio Grande do Sul, como é o caso do Badim, que é um humorista, mas que tem feito com uma seriedade tremenda um trabalho na ausência do Estado. Um humorista está levantando uma bandeira incrível no Estado do Rio Grande, com ideias geniais. Enfim, toda a população tem que se unir e ajudar. E também se preocupar, a população em geral, né, com o que vem por aí, né, com essa migração, com essa ausência de casas que essa população precisa e que vai precisar, vamos dizer, por muito tempo, do auxílio e do apoio do povo brasileiro, ao povo gaúcho. Enfim, algo muito grave, muito sério e que demanda uma reação por parte da sociedade civil. Não só de solidariedade imediata, mas também do ponto de vista legislativo, buscar iniciativas que mudem, que virem a chave dessa situação. Como é o caso desse exemplo que eu dei, de destinar 100% da arrecadação de tributos federais ao povo gaúcho por no mínimo 5 anos. Que tudo que seja produzido lá e arrecadado lá, fique lá por no mínimo 5 anos para que eles possam se reerguer. Então, essas medidas legislativas são muito importantes. E aí eu faço voto também, doutora, que eu sei que a doutora é pré-candidata aí a vereadora em vosso município, que também a população comece, quando elege um legislador, escolha pessoas com capacidade, escolha pessoas com discernimento, que tenham noção para poder, no papel, traduzir aquilo que a população deseja e almeja. E aí faço votos também de sucesso à doutora Gisele, que encarou essa atividade
do ponto de vista legislativo, para que tenha sucesso no seu pleito aí também, doutora, e a população também reconheça isso. Tá joia? Um grande abraço a todos. Estou aqui à disposição e vamos em frente. E eu quero agradecer a você que nos acompanhou até este momento. Muito obrigada. Peço para você estar compartilhando este conteúdo em suas redes sociais, nos grupos de WhatsApp. Vamos estar levando conhecimentos e informações a toda a nossa sociedade. E eu quero deixar um versículo bíblico como reflexão para a sua vida, que está escrito lá em Isaías 55:6, que diz assim: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, e invocai-o enquanto está perto. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, que Deus abençoe a nação brasileira. E até o próximo programa. Fiquem todos com Deus. Programa Ponto a Ponto com doutora Gisele Bianchini.